tudo bem com você? Espero muito que sim. O vídeo de hoje é sobre os piores métodos de estudo. E esse é o primeiro vídeo da primeira série do canal, que vai se chamar Como Estudar, onde eu vou falar sobre as melhores evidências científicas de quais são os métodos de estudos que funcionam e aqueles que não funcionam, como é o caso desse vídeo. O vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira é em que eu estou me baseando, ou seja, aonde eu tirei as informações desse vídeo. A segunda parte é sobre os 3 piores métodos de estudo. E a terceira parte é sobre os métodos medianos, que a ciência demonstrou que não são os melhores, mas também não são os piores. Então, bora ao vídeo. O artigo que eu estou me baseando é esse daqui. Tem como tradução literal: melhorando a aprendizagem dos alunos com técnicas de aprendizagem eficazes, promissoras orientações da psicologia cognitiva e educacional. Esse estudo ele foi publicado na APS, ou Association for Psychological Science, que seria a Associação para a Ciência Psicológica ou Psicologia Científica. E por que esse estudo é tão importante e tão confiável? O estudo foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos e ser uma espécie de fonte de base de dados para que alunos, professores e pessoas interessadas pudessem ler o artigo e ver por si mesmo quais são os melhores métodos de estudo e quais são aqueles que realmente não funcionam. E o artigo ele é confiável e uma das melhores evidências que a gente tem sobre a aprendizagem, porque esse estudo, em principal, ele é um estudo de meta-análise, porque ele junta as informações de uma ou mais pesquisas para poder analisar e chegar a um resultado final. E por ser uma meta-análise, esse trabalho estudou inúmeras pesquisas que já foram concretizadas e feitas no ramo da psicologia. Então é um estudo bem legal, as informações são sim comprovadas cientificamente. Então, para resumir, o que eles fizeram foi pegar estudos na psicologia de aprendizagem, que foram feitos por outros autores, juntar esses estudos, revisar a bibliografia e tentar entender se aquilo realmente funciona e quais são os dados que a gente tem para chegar a uma conclusão de qual é o melhor método de estudo. Então é um artigo super interessante, super completo. É em inglês, eu não encontrei ele na versão em português, mas se você tiver a chance, por favor, leia, porque o que eu vou falar aqui vai ser 1% do que está escrito lá, então tem muita informação. Recomendo. Então ele vai estar linkado na descrição, fique à vontade para conferir os dados você mesmo. Agora vamos para os 3 piores métodos e por que eles não funcionam. Método número 1. Reler. Quem nunca, antes de uma prova lá da escola, da faculdade, 10 minutos antes da prova acontecer, ficou relendo igual um louco as anotações, os capítulos, as marcações, com a intenção de pegar tudo aquilo que tá ali e colocar na nossa mente com essa releitura para que ela seja milagrosa e enfim a gente consiga fazer a prova muito bem. E a releitura, ela é simples e econômica em relação ao tempo, a gente não gasta muita energia, a gente não gasta muito tempo lendo, mas infelizmente ela é altamente ineficaz. E por que reler não é eficaz? Quando comparado com outros métodos de estudos que foram estudados nesse artigo, a releitura se mostrou altamente ineficaz quando comparado com os melhores métodos, que não ajudam na retenção de informações e nem no aprendizado. Então reler, com certeza, não é um método recomendado. Método ineficaz número 2. Fazer marcação ou sublinhar. E eu sei que esse é um vício da maior parte dos estudantes. Quem aqui não está familiarizado com um texto, um artigo, um livro todo rabiscado, todo colorido, feito com marcadores? Mas, infelizmente, a marcação ela pode ser bastante ineficaz. E por que isso acontece? Primeiro, porque apenas fazer marcações ou sublinhar palavras faz muito pouco para aprendizado, faz muito pouco para retenção de informações. Então acaba sendo um método não muito indicado. Mas aqui entra uma observação muito importante que o artigo deixou bem claro várias vezes, é que existe uma confusão na questão da marcação. O que acontece é que existe muitos métodos de marcar ou sublinhar. Por exemplo, uma pessoa que lê um texto de 20 linhas e marca 19, 18 linhas do texto. Aquela pessoa vai aprender só porque ela fez a marcação e destacou com a cor? Possivelmente não. Mas também existe aquelas pessoas que leem 20 a 30 páginas e pegam apenas palavras-chave, apenas conceitos, e esse estudo ele pode ser um pouco mais eficaz. Mas, no geral, o estudo decidiu concluir que a marcação ou a sublinhação ela não é eficaz, não é recomendada para você utilizar como seu principal método de estudo. Isso que eu acabei de falar é muito importante, porque a marcação ela pode ajudar na leitura, ela pode ajudar a destacar algumas palavras, no entanto, o problema se inicia quando você utiliza apenas fazer marcação ou apenas sublinhar como seu principal método de estudo, quando na verdade esse ato de apenas destacar e marcar não é o que vai fazer você reter o maior número de informações e aprender muito mais. Método de estudo ineficaz número 3. Resumir ou fazer resumos. Eu sei que muitos alunos são muito apegados a resumos. Eu também já tive muito esse amor por resumo e muitas vezes o objetivo principal era a estética, depois o conteúdo e talvez aprender nesse caminho, então eu prezava muito por resumos bonitos, mas não necessariamente eles eram
eficazes e eu realmente estava aprendendo conteúdo. E aí, onde está o problema da questão? Resumir é melhor do que só ler e não fazer nada? Sim, é melhor. Mas é o melhor método de estudo? Não, infelizmente não. No entanto, a gente tem uma observação aqui nessa questão do resumo, que é muito parecida com a questão de fazer marcação. Existem muitas formas de fazer resumo. Existe aquela pessoa, por exemplo, que tá com material, tá com um artigo e resume copiando as palavras, passando por uma folha, ou seja, fazendo basicamente uma cópia do que ela leu. E tem aquela pessoa que lê o conteúdo, estuda o conteúdo de diversas formas, deixa o material de lado e faz o resumo sem olhar, sem conferir as informações, que aí envolve outra questão da recordação ativa. Então é muito complicado colocar esses dois tipos de resumo na mesma categoria porque existem inúmeras formas de resumir. Mas o estudo concluiu que o ato de resumir com o material do lado, apenas copiando as palavras por uma folha de uma forma mais resumida, ele não é eficaz. Então é melhor do que não fazer nada e apenas ler? Sim, mas não é a melhor forma para se preparar para suas avaliações e provas. Agora, a parte 3 do vídeo, que é sobre as técnicas medianas, que são aquelas técnicas que não são as melhores, as mais top, mas assim, dá pra ir. Não são as melhores, mas também não são as piores. Eu decidi trazê-las aqui nesse vídeo, porque o próximo vídeo da série vai ser falando sobre os principais, os melhores métodos de estudos comprovados cientificamente. Se você ainda não é inscrito no canal e não quer perder, já se inscreve aí, já ativa a notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo e ser o melhor estudante de todos. Técnica de estudo mediana número 1. Interrogação elaborativa. Basicamente, essa técnica consiste em criar e formular perguntas que tenham porquê sobre o assunto que você está estudando. Por exemplo, na faculdade estou estudando bastante análise do comportamento, estou lá lendo o texto, estou lá lendo o artigo, e aí eu acho uma informação e crio uma pergunta. Por que a resposta condicionada é aprendida? Então é uma pergunta com porquê. Ou outro exemplo, estou estudando biologia para o Enem e crio a pergunta: por que a célula sofre osmose? Então a intenção geral é criar perguntas para que você possa raciocinar ao respondê-las. Por que isso funciona e como isso funciona? O que acontece com a elaboração interrogativa? A gente aumenta o aprendizado integrando informações novas que estamos aprendendo com informações já existentes no nosso cérebro. Vou pegar o exemplo da célula lá em cima. Por que as células fazem osmose? Para responder essa pergunta, que é a mais simples, eu preciso saber primeiro o que é uma célula e depois o que é osmose. E aí, integrando essas informações, eu preciso responder por que a célula faz osmose e por que, sei lá, a minha garrafa não faz osmose. O que diferencia a célula de outros organismos. Então, é essa integração de informações já existentes, como o conceito de célula e osmose, integrando essas informações com informações novas para tentar responder por que isso acontece. Tá, mas se esse método é tão bom, essa integração é tão top, por que esse não é o melhor método de estudo? O artigo comprovou que, apesar da interrogação elaborativa ser eficaz em alguns momentos, ela não é recomendada para conteúdos mais longos e mais complexos. Isso porque perguntas com o porquê não conseguem englobar todo o mundo de informações. Logo, é indicado que seja utilizado para coisas menos complexas e menos longas. Método mediano número 2. Prática intercalada ou estudo intercalado. E basicamente essa técnica consiste no treino alternado de diferentes conteúdos de uma mesma disciplina baseado em uma aprendizagem progressiva. O que isso significa? Vou dar um exemplo. Estou estudando História para o Enem. Ou seja, a minha disciplina é História e eu quero fazer estudo intercalado. Então eu posso dividir a disciplina História em vários conteúdos. História do Brasil, História do Mundo, História Antiga, não lembro mais nada do Enem. Ou seja, eu dividi a minha disciplina em conteúdos separados. E agora eu vou estudar isso de uma forma intercalada, sempre respeitando o estudo progressivo. O que significa esse estudo progressivo? Significa que eu vou ter começado o mais básico, das informações mais básicas, para as informações mais avançadas. Por exemplo, é importante saber a história do mundo antes de estudar a história do Brasil, para entender o que está acontecendo no geral? Sim, então esse é um estudo progressivo. Então, resumindo tudo isso, basicamente funciona em dividir uma disciplina em partes que possam ser estudadas de uma forma progressiva, ou seja, do mais básico para um mais avançado. E por que isso funciona e como isso funciona? Esse estudo alternado ajuda o estudante a reconhecer qual é o melhor método de solução para cada questão da prova, para cada atividade. Por você estudar muitas informações ao mesmo tempo, de forma progressiva, você sabe melhor como resolver as questões. E o estudo intercalado é super legal porque ele estimula a memória de longo prazo. Ou seja, com a aprendizagem progressiva, você vai vendo as informações mais avançadas, sempre usando as informações mais básicas, o que ajuda com que essas informações fiquem mais tempo na sua memória. Tá, mas se o estudo intercalado é tão bom, se ele é o bambambam, por que ele não tá nos melhores métodos?
Primeiro, porque existe outro tipo de estudo ou prática, que é o estudo distribuído, que eu vou falar no próximo vídeo, que é um dos mais eficazes, então esse acaba não sendo o mais eficaz. E segundo, porque a utilização desse método é muito restrito para a área de exatas e para a área de lógica. Ou seja, ele é muito restrito à lógica e às ciências exatas, então acaba ficando difícil reproduzir isso em história, em português, em psicologia, e por isso ele não é o melhor método de estudos no geral. A última técnica de estudos que, assim, eu fiquei bastante chocada, porque eu gosto muito, eu sempre utilizei, e pra mim, na minha mente, assim, era o ápice do método de estudo eficaz, quando na verdade não é, que é a autoexplicação, self-explanation. Talvez você possa conhecer, talvez não, mas basicamente resume-se em explicar pra si mesmo a sua linha de raciocínio, aquilo que você acabou de aprender. E quais são os pontos positivos? O primeiro é que melhora a memória e a compreensão do assunto estudado. Ou seja, explicar para si mesmo o que você acabou de ler, acabou de compreender com as suas palavras, vai ajudar com que a sua memória seja ativada, também integrando informações novas com informações já existentes. E esse esforço que você faz para se lembrar, para explicar para si mesmo e colocar em palavras as informações, faz com que a sua memória e sua compreensão, o seu aprendizado, ele seja potencializado. O segundo objetivo é que, diferente do estudo intercalado, ele pode ser usado em diversos objetivos de aprendizagem. Então aqui a gente não tem algo restrito a exatas ou a ciências humanas. A autoexplicação ela é indicada para vários tipos de matérias, de assuntos e conteúdos. Isso é um ponto muito legal que a gente consegue usar em vários contextos. Mais uma vez, se é tão bom, por que não está nos melhores métodos de estudos? A verdade é que ainda faltam dados, ainda faltam informações, faltam novas pesquisas para a gente poder entender melhor os benefícios a longo prazo dessa técnica. Ou seja, ainda há algumas dúvidas se os efeitos são realmente duradouros. Se realmente só com autoexplicação eu vou explicar para mim mesma a matéria e vou conseguir me lembrar daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Então eu vou realmente lembrar um conteúdo? Será que se passar 10 dias eu não vou ter esquecido o que eu estudei? E por não saber ainda com 100% de certeza se os benefícios a longo prazo realmente existem ou não, o estudo decidiu classificar essa técnica como mediana. Mas calma, nem todas as esperanças estão perdidas. Logo, logo a gente vai ver sobre as melhores técnicas de estudos e como a gente pode colocar isso no nosso dia a dia. E aí vai ser um alívio estudar sabendo que você está utilizando o melhor que a ciência tem. Dias melhores virão. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Ele foi feito com muito carinho, com muito amor, na tentativa de tentar ajudar aqui a gente estudante, porque eu também sei como é difícil aprender e às vezes como é difícil lembrar o que a gente aprendeu. Então ele foi feito com o intuito de tentar trazer para uma área mais assim informal essas informações que são bem legais, mas muitas vezes não são tão acessíveis. Se você gostou, não esquece de se inscrever, vai ser muito, muito bom ter você por aqui. Não esquece de deixar o like também, ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. E eu te vejo na próxima.